Glória a Deus. Pai do Senhor, pastor. Aleluia. Glória a Jesus. Tu és fiel, Jesus. Tu és fiel. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus Cristo, para quem está chegando aí, irmão Elton. Paz do Senhor, meu querido. Aleluia. Meditarmos um pouquinho na palavra de Deus. Está lendo no livro de Evangelho de Lucas, no capítulo 9, a partir do verso 55. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos estar fazendo uma oração. Irmã Zelia, paz do Senhor Jesus. Vamos estar orando, falando com o nosso precioso Deus. Amado Espírito Santo, é bom ter o Senhor aqui. É bom demais ter o Senhor tão pertinho. O Senhor é tudo que nós precisamos, precioso Espírito Santo. É tão bom saber que o Senhor não precisa da nossa capacidade. O Senhor não precisa da nossa força. O Senhor não precisa da nossa sabedoria. Tudo que o Senhor precisa são de vasos. Homens e mulheres que conseguem deixar de olhar para tudo. Homens e mulheres que conseguem tirar a sua atenção de todas as coisas para olhar somente para o Senhor. Está recebendo do Senhor o que o Senhor quer. Eu sei que o Senhor nunca fica em silêncio. Eu sei que o Senhor tem sempre uma direção para cada um de nós. E nessa tarde eu sei que não é diferente. O Senhor conhece cada um de nós, o Senhor conhece cada um daqueles que estão vendo e que irão ver e ouvir essa mensagem. E nós sabemos que não é o que nós fazemos que tem o poder de transformar. Nós sabemos que é o que o Senhor faz. Nós sabemos que o Senhor, precioso Espírito, é aquele que tem o poder de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Senhor, Espírito Santo, é aquele que nos ensina todas as coisas, é aquele que nos guia em toda a verdade. A Tua palavra nos ensina que não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito do Senhor. Por isso, eu me coloco em Teus braços e me coloco à sua disposição e à sua direção para que o Senhor faça tudo que o Senhor quiser. Me ajude a não ser um obstáculo para o Senhor nessa tarde. Me ajude a sair da frente para que o Senhor apareça. Me ajude a me esconder para que o Senhor se mostre. Porque tanto eu como seus filhos queremos uma só coisa: a sua glória. Nós sabemos que o Senhor não divide a sua glória com ninguém.
Senhor não divide a sua glória com ninguém. Faça assim, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus, meu pastor Wagner. Glória a Deus. Vamos estar meditando um pouquinho. Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, a partir do verso 55. Aleluia. Vamos começar no 54 para nós compreendermos um pouquinho melhor. Diz assim a palavra do Senhor: Vendo isto, os discípulos, Tiago e João, perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Amém, queridos? Nós sabemos que Jesus estava indo em direção a Jerusalém, e Jesus estava passando em uma aldeia de Samaria, e o povo de Samaria, dessa aldeia, não quis recebê-lo, porque a expressão dele era clara, que ele estava indo em direção para Jerusalém. E nós temos aqui Tiago e João ficando enfurecidos porque não receberam a Jesus, não deixaram Jesus entrar naquela aldeia. E é interessante nós percebermos a reação deles. Eles falam assim: Senhor, o Senhor quer que nós venhamos orar e fazer com que o fogo caia do céu e venha destruir toda essa aldeia com fogo? O Senhor quer que nós oremos para que o fogo caia do céu e mate todo mundo? Agora, a resposta de Jesus é que queima o meu coração. Ele fala assim: vocês não compreendem de que espírito sois. Vocês não estão compreendendo qual é o caráter do espírito que vocês pertencem. Vocês não estão compreendendo o caráter do Deus a quem vocês pertencem. Vocês não estão compreendendo o caráter do Senhor de vocês. Eu não vim para destruir as almas dos homens. Eu vim para salvá-los. Eu vim para trazer salvação. É importante nós percebermos que já há algum tempo nós percebemos muitas profecias chegando nos grupos de Facebook e também nos grupos de WhatsApp. E muitas são profecias catastróficas. Ô palavrinha abençoada. Muitas são profecias de tragédias. E tem se levantado muitos profetas do caos, dizendo que Deus está derramando a taça da ira, que Deus está se levantando para julgar a terra, que Deus está se levantando para matar e trazer destruição, queridos. Essa não é a realidade do nosso Deus. Quando nós paramos para meditar na palavra do Senhor, nós vamos compreender o que Jesus vem ensinando, que a vinda do Filho do Homem, a vinda do Senhor Jesus vai ser como nos dias de Noé. As pessoas estavam preocupadas em comer, casar, comer, beber e dar-se em casamento.
E nós percebemos algo muito interessante que aconteceu nos dias de Noé, porque assim que a arca ficou pronta, fechou-se a porta e entrou numa outra era, numa outra dispensação. Mas enquanto a arca estava em construção, a destruição não tinha chegado. Jesus fala assim: olha, a minha vida vai ser parecido. Então, o momento que nós estamos vivendo ainda não é o tempo do juízo de Deus. Nós estamos no tempo da construção da arca. Nós estamos no tempo em que a graça de Deus está reinando, dominando. É muito comum nós ouvirmos dizer: não, mas Deus está derramando a taça. Não, Deus não está derramando a taça da ira. Isso vai acontecer depois que a porta da arca for fechada. E quando isso vai acontecer? Logo após o arrebatamento da igreja. Depois do arrebatamento da igreja, nós vamos entrar num tempo de tribulação e grande tribulação. Aí sim o juízo de Deus vai estar caindo sobre a terra. Mas nesse tempo presente, Jesus está dizendo: olha, vocês não sabem, vocês não estão conhecendo o Espírito de quem vocês fazem parte, vocês não estão entendendo o Espírito do Deus de vocês. Eu não vim para destruir as almas dos homens, eu vim para trazer salvação. Mas, pastor, por que toda essa destruição e tanta destruição que vem sobre nossas vidas? É porque nós estamos vivendo aquilo que a palavra de Deus ensina em Gálatas 6. A palavra de Deus diz que tudo que um homem semeia, isso o homem, ele vai colher. São tempos de semeadura. Jesus, ele ensinando os discípulos no Evangelho de João, capítulo 10, verso 10, um versículo muito comum nos nossos dias. Ele vem dizendo: olha, o ladrão, se referindo ao diabo, não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Mas Jesus vem falando do caráter dele: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então o caráter da vida de Jesus, o que Jesus veio fazer, não é destruir as almas do homem. Jesus veio trazer salvação, veio trazer vida, e vida com abundância. O que de ruim está acontecendo sobre a humanidade não tem a ver com o juízo de Deus. O que de ruim está acontecendo sobre a humanidade tem a ver com a lei da semeadura. E quem incentiva o ser humano a semear sementes ruins? O diabo. E tem sido assim desde o princípio no Éden, quando Satanás, usando a serpente, vem questionar, dizendo: olha, não vai ser assim não, você não precisa ter tanto respeito pela palavra de Deus não, você não precisa se santificar tanto assim não. Deus sabe que se você fizer aquilo que Ele não quer, você vai ser parecido com Deus, você vai conhecer o bem e o mal. Existe uma força maligna empurrando a humanidade para semear sementes de destruição. E quem semeia sementes de desobediência, de pecado, de destruição, vai colher o fruto. Estamos vivendo no tempo da semeadura. Agora nós precisamos tomar muito cuidado com muitos tipos de profecias que têm chegado nos nossos dias, porque muitas das vezes nós acabamos colocando culpa no nosso Deus daquilo que Ele não é culpado. Quem veio para roubar não foi o nosso Deus. Quem veio para matar não foi o nosso Deus, pelo menos nessa dispensação não. Quem veio para trazer destruição não é o nosso Deus. Isso não faz parte do caráter do Espírito.
do precioso Espírito Santo. Agora, como igreja, nós precisamos discernir esse tempo presente, queridos. Nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas estão deixando a palavra de Deus de lado para ir atrás de todo tipo de profecia, e parece que quanto mais catastrófica que é a profecia, mais o povo se prende àquilo. Nós estamos vivendo em tempo em que as pessoas estão desesperadas por ouvir uma palavra de Deus. Eu vou em tal lugar porque eu ouvi falar que lá tem um profeta. Eu vou em tal lugar porque eu ouvi falar que lá tem um homem que revela todas as coisas. E temos que tomar muito cuidado. É impressionante como as pessoas compartilham profecias no Facebook. É impressionante como as pessoas compartilham profecias no WhatsApp, que fala de tragédia, de destruição. Agora nós, como igreja, podemos estar descansados. Pelo menos a virgem prudente, pelo menos aqueles que têm lavado as suas vestes no sangue de Jesus Cristo, pelo menos aqueles que estão andando em santidade, que têm se envolvido com a graça de Deus, que tem dado a sua vida à graça de Deus, que tem desfrutado do poder da graça, da liberdade que a graça nos traz. Não há justiça, não há juízo de Deus, melhor dizendo, não há juízo de Deus caindo sobre nós, queridos. Muito pelo contrário, o que há sobre nós é o esconderijo do Altíssimo, é a sombra do Onipotente. A palavra de Deus diz que ainda há um descanso, um lugar de descanso, um lugar de refrigério. Esse lugar é o lugar que o salmista diz: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Amados, quanto profecia, nós temos que tomar muito cuidado, porque nós sabemos que muitos espíritos de engano têm circulado no nosso meio e têm enganado a vida de muitos. Qual é a única coisa que é necessária para o espírito de engano usar a vida de alguém e trazer engano? A única coisa necessária é uma vida natural, uma vida humana, uma vida carnal. E isso pode acontecer com qualquer um de nós que temos dom de profecia, queridos. O espírito de engano pode influenciar a vida de qualquer um que tem o dom de profecia, que nós chamamos de profeta. Nem todos os que têm dom de profecia são profetas. Por exemplo, Paulo fala que todos podem profetizar, mas Paulo fala que não são todos profetas. Porque para ser profeta precisa de outros dons no seu ministério, o ministério de profeta. Por exemplo, o dom de discernimento de espírito. Todo profeta tem que ter o dom de discernimento do Espírito. O dom da palavra de conhecimento. Ou seja, para ser profeta tem que ter outros dons. Agora, todos podem profetizar se tiver o dom da profecia. E todos os que têm dom de profecia, se tiver num ambiente profético, eles vão conseguir profetizar. Todos os que têm o dom da profecia, se tiver num ambiente em que o Espírito Santo estiver se movendo, eles vão conseguir profetizar naquele lugar. E tudo que um espírito de engano precisa é encontrar uma pessoa que está aberta. E nós estamos vivendo num tempo em que muitos têm tomado as profecias que são trazidas para a igreja como absoluta verdade, e não é.
Muitas das vezes as pessoas pensam que uma palavra profética, uma profecia trazida à igreja é uma verdade plena, completa, e não é. As pessoas falam, não, Deus falou e acabou, mas não é assim, queridos. Olha o que a palavra de Deus nos ensina. Em 1 aos Coríntios, no capítulo 13. 1 aos Coríntios, capítulo 13. A partir do verso 8. Vou estar lendo, se os irmãos quiserem acompanhar depois em casa e meditar. Olha só o que a palavra de Deus diz. O amor é paciente, o amor é bondoso. O amor é bondoso, não inveja, não se envergonha, não se vangloriza, melhor dizendo, não se orgulha, Deixa eu pegar a Bíblia na mão aqui que vai ficar mais fácil. Vou ler de novo para nós meditarmos. O amor nunca perece. 13:9. O amor nunca perece. Versículo 13:9. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão. As línguas cessarão. O conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Vou repetir o 13:9. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, mas em parte conhecemos e em parte profetizamos. Amém? Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Em parte nós conhecemos e em parte nós profetizamos. Ele está dizendo que nós conhecemos em parte e nós profetizamos em parte. Ele continua dizendo aqui, quer ver? O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando é que vai vir o que é perfeito? Após o arrebatamento da igreja, que vai acontecer com que isso que é mortal vai se revestir da imortalidade, e isso que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade, ou seja, nós vamos passar a ter um corpo parecido e semelhantes com o corpo de Jesus. Então o perfeito virá. Mas no tempo presente, olha o que a palavra de Deus está dizendo. E os irmãos prestem atenção que não sou eu. Os irmãos conferem na Bíblia dos irmãos aí, na palavra de Deus. Ele fala, em parte nós conhecemos e em parte nós profetizamos. Por que nós conhecemos em parte? Porque por mais que nós consagramos a nossa vida, por mais que nós andamos em santidade, o ser humano nunca vai ser capaz de possuir a revelação plena, total, completa da vontade de Deus. Nós nunca vamos ter o conhecimento completo da vontade de Deus. Nunca. Pode ser profeta, pode ser apóstolo, pode ser quem for, queridos. Nós nunca vamos ter a revelação completa. Por quê? Porque nós somos ainda humanos, nós ainda moramos num corpo de carne. O salmista, ele meditando um pouco a respeito disso, ele fala, tal ciência grandiosa, não alcanço de tão alta. Ou seja, quem pode alcançar a ciência da vontade de Deus? Quem pode alcançar a ciência da revelação, da grandeza,
do conhecimento do nosso Deus. Ele fala: eu não alcanço de tão alto. Então, queridos, não há profeta que vai profetizar a vontade completa de Deus. Vai sempre ser em parte. Ele conheceu e em parte ele profetizou. Ele profetizou qual parte? A parte que ele conheceu. Então é muito comum nós completarmos um pouquinho da outra parte e acrescentarmos um pouquinho daquilo que é nosso. Por quê? Porque nós, como seres humanos, nós somos cheios de sentimento. Se nós estamos ali sentindo um sentimento, por exemplo, de compaixão, pode ser que a nossa compaixão influencie a mensagem e nós passamos uma mensagem de compaixão depois da mensagem, da parte da mensagem que o nosso Deus passou. Se nós estamos magoados com uma pessoa, é muito provável que nós podemos completar com um desabafo, desabafando a nossa mágoa. Ou seja, nós passamos em parte, a parte que Deus nos revelou, e nós colocamos o nosso desabafo, a nossa mágoa. É por isso que a palavra de Deus diz que nós temos que tomar cuidado para que nenhuma raiz de amargura não venha brotar em nós, porque nós podemos contaminar a vida de muitos, tanto no pregar a palavra como ao profetizar para as pessoas. Não, mas eu recebi uma mensagem de Deus. Ninguém questiona isso. Mas nós não podemos dizer que nós estamos passando uma mensagem, ou não, quando eu profetizo é Deus purinho. Nós não podemos, isso é anti-bíblico, é anti-palavra de Deus. Ninguém pode afirmar que profetiza simplesmente, totalmente a mensagem de Deus. Pode até ser que isso aconteça, mas ninguém pode afirmar isso. Por quê? Porque nós conhecemos em parte e nós profetizamos em parte. Existem pessoas que estão entrando em completo desespero por causa de profecias. Existem pessoas que estão cheias de medo por causa de profecias, porque são tantas profecias de tragédia que vai vir uma onda, Deus vai entrar nas igrejas, vai matar todo mundo, Deus vai destruir tudo, Deus vai quebrar tudo, Deus vai matar o púlpito todo. Vocês não estão sabendo de que espírito vocês são. O Filho do Homem não veio para destruir. O espírito, o caráter, quando nós prestamos atenção em Gálatas 5, a partir do verso 16, nós vamos ver ali o caráter da carne, a obra da carne, e o fruto do Espírito, que é o caráter do Espírito, amor. Nós estamos vivendo no ministério do Espírito Santo. Qual é o caráter do Espírito Santo? Amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, fé, temperança. Esse é o caráter. Jesus fala: vocês não sabem qual o Espírito que vocês pertencem. Queridos, Paulo ensinando a igreja, ele fala algo muito interessante. Quanto aos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes, que vocês não tenham entendimento, porque a falta de entendimento traz a destruição. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o entendimento. Quantas pessoas estão morrendo de medo, assustadas? Então, quando nós ouvimos uma profecia, a primeira coisa, quando nós profetizamos, nós temos que entender que a palavra que nós profetizamos, ela não tem obrigação de ser 100% a revelação da palavra de Deus. Porque apesar de Deus ser perfeito, a palavra de Deus ser perfeito, a revelação ser perfeita, o download, a transferência da revelação vai ser para vasos
de barro. E vasos de barro que são sujeitos a estar cheios de sentimento. Alguns estão tristes. Alguns estão preocupados. Alguns estão aborrecidos com algum irmão da igreja. Estão magoados. Alguns estão passando por um momento de desânimo, de cansaço, de fadiga. É muito comum espíritos de engano usar o momento que nós estamos passando para fazer com que nós profetizamos aquilo que nós estamos sentindo. É muito comum. Nós precisamos ter muito cuidado. Às vezes nós pensamos, mas eu sou uma pessoa de oração, eu sou uma pessoa de jejum, eu sou uma pessoa que leio a Bíblia, eu sou uma pessoa que me santifico. Não importa. Ainda assim somos vasos de barro e nós vamos conhecer somente em parte. E por conhecermos somente em parte, nós vamos profetizar em parte. É por isso que nós temos que seguir o conselho do salmista no capítulo 1. Antes tem o seu prazer na palavra de Deus, na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Nós não temos que sair correndo por aí atrás de profecias. Nós não temos que estar com os nossos ouvidos abertos procurando profecias. Não, queridos. Nós temos que estar com o nosso coração sedento da palavra de Deus. De estudar a palavra de Deus, de ler a palavra de Deus, de ouvir homens e mulheres pregando a palavra de Deus, conferindo na nossa Bíblia que se é aquilo mesmo, pautados na revelação da palavra de Deus, porque na palavra de Deus não há engano para nós. Nós não podemos ser como os hebreus, que já deveriam ser mestres pelo tempo, mas se fizeram surdos para ouvir a palavra de Deus. É impressionante como as pessoas elas se apegam tanto mais a profecias e não gostam de se apegar à palavra de Deus, de se apegar à leitura, ao estudo da Bíblia. É por isso que muitos são enganados e muitos estão entrando em lugares de destruição. Tem pessoas que casam porque um profeta profetizou: olha, você tem que casar com fulano. Tem pessoas que vão para outro lugar porque o profeta fala: olha, Deus está te chamando para ir para tal lugar, você tem que ir para tal lugar. Tem pessoas que estão fazendo loucura, estão divorciando, estão largando família, estão fazendo besteiras, porque estão dando a sua vida a direção de profeta. Não, é porque se Deus falou. Não, queridos, temos que ter muita calma com isso. Nenhuma profecia é a total revelação da palavra de Deus. Nenhuma profecia, nenhuma palavra profética é a total direção de Deus para a nossa vida. Olha só o que a palavra de Deus diz em 1 Coríntios, no capítulo 14, no verso 19, para nós estarmos orando para encerrar. 14, 29, melhor dizendo. 1 Coríntios 14, 29. Tratando-se de profecias, falem 2 ou 3, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Vamos repetir? Tratando-se de profecias, falem 2 ou 3, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Quem são os outros aqui? Fala da igreja, fala do corpo de obreiros, fala das pessoas, dos mestres, das pessoas que têm conhecimento, que estão dentro da igreja. Então um profetiza e os outros julgam. Por que os outros têm que julgar cuidadosamente? Se a profecia é a total revelação da palavra de Deus. Por que os outros têm que julgar
cuidadosamente se a profecia é a direção exata da palavra de Deus? Não faz sentido. Por que os outros têm que julgar cuidadosamente? Porque em parte nós conhecemos e em parte nós profetizamos. Então aquilo que eu profetizei na igreja, aquilo que eu profetizei num grupo de oração, aquilo que eu profetizei num culto, não tem que ser a palavra final de Deus. Muito pelo contrário. O que tem um dom de profecia e compreende a palavra de Deus, após ele profetizar, ele tem que pedir os irmãos que julguem, o púlpito que julguem, as outras pessoas que têm um dom de profecia que julguem, os pastores que julguem. E fala: irmãos, olha, eu trouxe uma palavra profética, agora os irmãos julguem, segundo o conhecimento dos irmãos da palavra de Deus, das Escrituras. Por que tem que ser julgado? Para que a igreja não entre numa fase de engano. O engano, quando entra por uma falsa doutrina, traz discórdia e Satanás entra corroendo tudo. O engano, quando entra num grupo, numa igreja, traz desavenças. Um para de conversar com o outro, alguns desanimam. A profecia, ela tem objetivos: exortar, consolar e trazer edificação e crescimento, queridos. A profecia nunca vem para destruir, é para dar crescimento, edificação. Então vamos tomar muito cuidado com profecias em grupos de WhatsApp, profecias em grupos de Facebook, profecias dentro da igreja, como profetas ou como pessoas que têm dons espirituais. Vamos entender que a nossa palavra profética precisa ser julgada assim. Não estão questionando a nós, estão questionando o espírito da palavra profética, estão questionando a mensagem que nós liberamos. O Espírito Santo, ele não espera encontrar vasos perfeitos. Ele sabe que nós não somos perfeitos. Nós não precisamos passar a impressão que nós sabemos tudo, porque nós não sabemos. Nós não precisamos passar a impressão que nós somos poderosos, porque nós não somos. Nós não precisamos passar a impressão que nós temos poder e autoridade, que nós somos o tal, porque nós não somos. Quanto mais a humildade, mais unção cai sobre nós, queridos. Quanto mais nós somos humildes, mas o Espírito Santo, ele nos vê em capacidade de nos usar. Quanto mais nós compreendemos as nossas imperfeições, mais Deus usa cada um de nós. Quanto mais. E essa cobertura de humildade tem que cobrir as nossas vidas, principalmente aqueles que têm o dom da profecia. Tem que cobrir a nossa vida para que nós venhamos conclamar as pessoas, falem: julguem, por favor, segundo a compreensão de vocês das Escrituras, aquilo que eu profetizei. Vai ser muito comum alguém dizer assim: olha, até aqui foi bênção pura, mas daqui para lá deu uma desandada no negócio. Por quê? Porque em parte nós conhecemos e em parte nós profetizamos. Amados, nós não estamos confrontando o nosso Deus quando nós julgamos uma palavra profética. Muito pelo contrário, nós estamos obedecendo o nosso Deus. Quantos estão entendendo? Tem pessoa que tem medo de examinar uma palavra profética. Não, a palavra de Deus diz que nós temos que julgar atenciosamente, cuidadosamente.
para que o engano não entre a destruição. Nenhuma palavra profética é a verdade absoluta. Em parte nós conhecemos e em parte nós profetizamos. Vamos estar orando, cumprimentar todos os irmãos, irmã Zeli, pastor Wagner, irmã Ilta. Glória a Deus pela vida de todos os irmãos que estão vendo e ouvindo, aqueles que vão estar vendo depois também, ouvindo depois. Vamos vigiar a nossa vida, vamos deixar qualquer espírito de profecia. Vamos tomar cuidado com esse tipo de profecia que a destruição, queridos, a taça da ira está sendo derramada coisa nenhuma. A taça da ira, a ira de Deus só vai ser derramada depois do arrebatamento da igreja. Jesus fala, vocês não conhecem de que espírito vocês são. Jesus fala, eu vim para que vocês tenham vida. Não, Deus não vai matar a igreja, Deus não vai destruir a igreja, Deus não vai matar pastor, Deus não vai destruir pastor, Deus não vai matar a metade, Deus não vai fazer isso. Nós estamos numa época que Deus está trabalhando para a salvação, para a saúde, para a restauração. Depois que a igreja for tomada da terra, a arca vai ser fechada e uma outra dispensação vai vir. Aí sim, o juízo de Deus vai começar a cair sobre a terra. Agora, tudo que o homem passa é por causa da lei da semeadura. O que o homem planta, isso ele vai colher. É por isso que nós temos que entender que esse é o tempo de plantar o quê? Oração. Você vai colher amanhã, meu querido. Eu vou colher amanhã. Agora é tempo de plantar consagração, é tempo de... a pessoa às vezes pensa assim, mas eu pequei, pastor, e pedi perdão, estou perdoado? Tá, mas vai haver consequência. Porque o ato do pecado foi uma semente plantada. Deus perdoa, mas vai chegar um momento em que você vai estar colhendo aquilo que você plantou. Ah, Deus está me castigando? Não, você só está colhendo o que você plantou. Então esse é o tempo de nós plantarmos a vontade de Deus, estudarmos a palavra de Deus, aprendermos a palavra de Deus, darmos ouvidos e buscar uma vida de consagração, de santidade, de pureza, de envolvimento com a presença do nosso Deus, buscar o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, conhecer o Espírito Santo. Amém, queridos? Não tenham medo de profecia catastrófica. Você pertence a um espírito diferente. Tenha medo de plantar aquilo que não se deve plantar. Tenha receio de fazer aquilo que Deus está falando para você não fazer. Vamos estar orando em nome de Jesus. Amado Pai, nós glorificamos o Teu nome. É tão bom sabermos que nós pertencemos ao Deus de amor. É tão bom sabermos que nós fazemos parte, nós pertencemos ao Espírito que veio trazer vida e vida com abundância, que veio trazer cura. E nós sabemos que nós estamos vivendo num tempo de restauração para as nossas vidas, de cura para a nossa vida. Precioso Espírito Santo, eu me uno com a sua igreja, com os irmãos que estão unidos no mesmo propósito, no mesmo Espírito que eu agora. E nós clamamos por maturidade espiritual. Nós clamamos, meu Deus, que venha haver sobre nós um batismo de humildade e de maturidade que seja tão grande sobre nós que nós venhamos compreender que nós não precisamos provar para os outros que nós somos alguma coisa,
Que essa maturidade venha sobre cada um de nós, que nós venhamos compreender que nós não precisamos provar para as outras pessoas que nós somos servos do Senhor, que nós somos profetas, ou que nós somos pregadores, que nós somos pastores, que nós somos evangelistas, que nós somos missionários. Um lugar de maturidade, de humildade, em que nós venhamos estar fora dessa cobertura. Que não haja em nenhum de nós o desejo de provar para os outros que nós somos alguma coisa, de convencer para os outros que nós somos alguma coisa. Que nós venhamos compreender que nós somos vasos de barro. Que nós venhamos compreender que nós somos limitados. Que tudo aquilo que o Senhor nos concede a fazer, nós vamos fazer em parte, porque nós conhecemos em parte ainda. Ajude-nos a entrar num lugar de humildade, onde nós venhamos ouvir as outras pessoas, em que nós vamos procurar os irmãos que estão ao nosso redor e que são pessoas maduras ou mais maduras que nós, para pedirmos conselho ou para julgarmos a palavra que nós pregamos, ou para julgar a palavra que nós profetizamos, para que nós mesmos não venhamos entrar em engano e para que nós não venhamos colocar a vida de ninguém em engano. Ajude-nos a compreender que nós não sabemos tudo, nós sabemos em parte. Ajude-nos a compreender que por mais que nós venhamos conhecer, nós nunca vamos conhecer tudo, nós vamos sempre conhecer em parte. E pelo conhecimento que nós temos, nós vamos te servir. Que nós não venhamos nos constranger em sermos corrigidos, muito pelo contrário, que haja um batismo de humildade tão grande sobre a nossa vida, que quando nós formos corrigidos, nós venhamos nos sentir alegres, porque a tua palavra nos ensina que a correção, ela vem para nos fazer mais bem-sucedidos. Nós precisamos tanto dessa maturidade, precioso Espírito Santo. Ajude-nos a compreender que nós não precisamos convencer os outros que nós somos alguma coisa, muito pelo contrário. Ajude-nos a convencer o quanto nós somos limitados. Mas nos convença também que o Senhor não tem limitação, o Senhor pode nos levar a fazer coisas grandes, pelo poder, pela glória, pela unção do Senhor, pela grandeza do Senhor, pela soberania do Senhor. Meu Deus. Eu coloco a vida de todos aqueles que estão orando comigo neste momento, eu coloco a família. Meu Deus, meu Deus, coloca a vida dos familiares. Meu Deus, quantas das vezes as pessoas afastam para longe os seus familiares, porque se sentem muito mais do que são de verdade, não se abrem para uma correção, não se abrem para um conserto. Todas as vezes que começam a ouvir algo que está contra a sua crença pessoal, as pessoas saem brigando ou discutindo. Precioso Espírito, que esse espírito seja quebrado. Tudo aquilo que traz desunião dentro da casa, dentro de uma família,
todo espírito de grandeza, tudo aquilo que faz com que as pessoas se sintam tão grandes que não precisem ser corrigidos, tudo aquilo que age no entendimento e na compreensão da pessoa, fazendo com que a pessoa se sinta todo-poderoso e dono da verdade, que venha ser anulada essa seta do inferno, que haja luz. Nós profetizamos luz, meu Deus, no entendimento, na compreensão, para que a união volte, para que filhos consigam abraçar os pais de novo, para que haja restauração. Eu coloco, meu Deus, a vida de todos aqueles que estão se sentindo desencorajados, desanimados, prostrados. O Senhor faz coisas que nós não conseguimos entender e compreender. A Tua palavra diz que a oração de um justo, e o justo não é porque nós somos bons, não. É porque o sangue de Jesus Cristo deu uma faxina, nos limpou, nos lavou, nos purificou. O sangue de Jesus Cristo nos justificou e por isso nós somos justos. E a nossa oração pode ir muito em seus efeitos. Nós colocamos diante de Ti, meu Deus, todos aqueles que estão se sentindo desanimados, todos aqueles que estão cobertos por uma cobertura de frieza, de desânimo, de escuridão. Parece que há um bloqueio, a pessoa não consegue adentrar a Sua presença, a pessoa não consegue adentrar a uma revelação da Tua palavra. Há uma escuridão, mas em nome de Jesus, meu Deus, que seja rompido este lugar, que haja rompimento, que a Tua glória volte a brilhar desse Espírito e resplandeça a glória do Evangelho de Jesus Cristo, volte a resplandecer. Oramos por todos os familiares que ainda não são convertidos. Houve uma época na minha vida em que eu dizia: eu nunca vou ser crente, é o povo mais doido. Houve uma época na minha vida em que eu falava: é o povo maluco, parece tudo alienígena, o povo alienado. Mas de repente algo diferente aconteceu comigo. Algo mudou dentro de mim. E eu não tenho explicação até hoje para o que aconteceu. E por isso, Espírito Santo, eu sei que o que o Senhor fez comigo e com os irmãos que estão orando junto comigo, o Senhor pode fazer com toda a nossa casa e com a nossa família. Eu sei que eu não cheguei aonde eu estou hoje simplesmente porque eu quis. Eu sei que eu não cheguei aonde eu estou hoje porque eu me esforcei. Eu reconheço que é a Sua obra na minha vida. Nós reconhecemos que é a Sua obra na nossa vida, Espírito Santo. E aquele que começou a boa obra é fiel para aperfeiçoar. Nós entregamos a nossa casa e a nossa família, a mente e os pensamentos da nossa família, o coração da nossa família. Entregamos a vida de todos. Nós repreendemos a ação de demônios, nós repreendemos a ação de espíritos de acidente. Nós repreendemos o espírito da morte que está planejando de ceifar vidas. Espírito de acidente, você é repreendido. Não vai cair dessa moto, não vai cair. Não vai cair dessa moto, não vai cair. Eu te repreendo em nome de Jesus. Não vai bater com a cabeça, não vai. Eu te repreendo agora, vai embora. O seu projeto, aquilo que a palavra de Deus chama de astuta cilada do diabo, aquilo agora é anulado em nome de Jesus, é anulado. É anulado em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Quero te agradecer, Espírito Santo, por toda a tua bondade. Quero te agradecer pelo teu imenso amor, pelo seu cuidado para com a minha vida e para com a vida dos irmãos. Entrego em tuas mãos. Eu sei que já está, mas é tão bom nós orarmos uns pelos outros. Nós entregamos em tuas mãos a nossa liderança, o pastor Wagner, a missionária Chayane. Entregamos também o nosso pastor Jackson, a esposa, o filho. Que toda maldição seja quebrada, meu Deus. Toda maldição seja quebrada. Entrego também a vida do pastor Márcio, da sua esposa Vivian, das crianças. Entrego juntamente com todos os irmãos que estão orando comigo agora, toda a membresia da nossa sede lá em Sumidouro. Espírito Santo, visita a casa de cada um agora, entrando e liberando paz. Aquilo que o Senhor nos ensina, deixou para nós: deixo-vos a minha paz vos dou. Libera paz, libera entendimento, compreensão, visão em cada lar agora. Fortalece os corações, traz despertamento em nome de Jesus, assim também como toda a igreja do Carmo. Visita todos os irmãos, o seu Niltinho, cobre a vida dele agora, meu Deus. Toca na vida do seu Niltinho agora, cobre a vida dele, da irmã Marlene, da irmã Hilda, da minha mãe, a irmã Dagmar, de todos os irmãos da igreja do Carmo, irmão Elton, irmã Vanessa, os filhos. Entregamos a vida de todos em tuas mãos e te agradecemos pela tua bênção, pela tua vitória, pela tua paz, pela tua alegria. Te agradecemos pela tua obra em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, glória a Deus. Deu até para suar aqui, queridos. Aleluia, glória a Deus. Agradecer a todos os irmãos que estiveram aí orando comigo, pastor Márcio, irmã Hilda, irmã Zeli, a todos em nome de Jesus. E dizer que vamos ficar unidos em oração, queridos, e compreendermos esse tempo presente. Nós não estamos num tempo de castigo de Deus para nossas vidas. Nós estamos apenas passando por um tempo de colheita, em que as pessoas estão semeando, estão colhendo. Toda a morte que virá vem do ladrão. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Vamos continuar firme orando, nos envolvendo com Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Meu pastor querido Wagner, abração, pastor Wagner, tamo junto nessa aí. Daqui a pouco o pastor Wagner acho que vai trazer também mais uma palavra de reflexão, mais oração, eu acho que ainda vai. Em nome de Jesus, queridos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Glória a Deus.